Vamos conversar com a secretária Eliana Unaim, secretária de Saúde em Araraquara, e, entre outras coisas, saber dela como foi esse primeiro dia de restrições no município, que foi ontem, a segunda-feira, se houve mesmo, se eles perceberam por lá a adesão da população e entendimento do momento crítico que a região, mas principalmente Araraquara, nesse momento passa. Bom dia, secretária. Bom dia a todos aí de Matão, bom dia a todos os ouvintes. A experiência de ontem mostrou o que para vocês? Nós tivemos uma redução considerável, né, da movimentação da população, né, mas, a nosso ver, ainda tem muitas pessoas circulando, né, pela cidade, muitas pessoas circulando sem máscara, né, e as nossas blitz, elas vão acompanhar isso, né, e exigir que as pessoas, né, mantenham esse distanciamento social. Então, o que a gente precisa ainda e trabalha muito é na conscientização da população. Essas pessoas, uma vez encontradas nessas situações aí, qual é o poder, naquele momento, do policial ou do fiscal? O que ele tem como ferramenta dentro do regime que a Araraquara tem hoje, de enfrentamento? Que ferramenta esse fiscal ou policial tem naquele momento se a pessoa disser, eu não vou cumprir? A multa, né? A multa. E se tiver reincidência, aí chama, né, para alguma outra medida, mas na realidade é a multa. A primeira sempre é a orientação, orienta, né? Explica que não pode ser feito e depois, né, faz em relação à multa, né? A pessoa é multada individualmente pelo seu CPF, ela é feita uma multa que varia entre R$60 a R$120, né? E depois sempre tem a reincidência, né? E aí as medidas são tomadas através das reincidências, né? Encaminhadas, né? Porque não cumprir isso é crime, né? Para a saúde pública, né? Uma vez autuado o cidadão, essa multa fica em que setor em aberto para que a pessoa faça o pagamento depois? Ela faz o pagamento na prefeitura como um todo e ser direcionado, né, esse recurso. A gente não quer dinheiro. Sim, a gente sim, quer que as pessoas cumpram, né? Aí é direcionado para a compra de cestas básicas, né? Para poder ajudar a população que está numa situação complicada, né? Por cumprir isso aí, com o empobrecimento da população, o desemprego, a situação como um todo, né? Então, esse recurso ela paga na prefeitura, né? Essa multa, ela é emitida no nome da pessoa, no CPF, e esse recurso é direcionado para isso. Enquanto ele não paga, e se não pagar, essa pendência... Vai para a Serasa, né? Vai para o... causa restrições de crédito. Sim. É mais curiosidade, porque eu sei que o propósito não é esse. Eu duvido que um fiscal queira multar alguém, tanto é que oferece à pessoa a alternativa de, olha, aconselhado, faça o que tem que ser feito e tal. E só depois disso é que ele é autuado, se ele realmente insistir. Porque o grande mal, assim, dessa situação é que a pessoa que contraria as regras agora, ela não tem a seu favor aquele direito sempre alegado de que na minha vida mando eu, no meu corpo mando eu, faço o que eu quiser, porque nós estamos falando de um vírus que não se encerra na pessoa, ele transmite para outros, né, secretária? Isso mesmo, né? Então não é um direito individual, mas é o coletivo que se sobrepõe, né? Como sempre, por sinal. Qual é a situação de ontem para hoje de ocupação de leitos aí em Araraquara, Helena? Ontem nós tivemos uma grande movimentação por conta da procura de serviços de atendimento na UPA da Vila, um dos dias com maior movimento, número de pessoas esperando atendimento, né? Hoje nós temos lá 16 pacientes aguardando para serem internados, né? 5 deles já estão na regulação da CROSS, né? A gente já está vendo leitos para transferência, né? Mas são pacientes que não têm condições de alta da UPA porque necessitam, né, do aporte de oxigênio, né? Então não são pacientes tão graves, mas não podem ficar sem oxigênio. Então, diante disso, a gente precisa, né, colocar num leito, né, para observação e para melhoria do quadro geral como um todo. Eu li, domingo eu recebi de um amigo jornalista de Rio Preto uma notícia de lá dizendo que o hospital de base havia recebido vários pacientes aqui, já que a situação lá era um pouco mais, desculpa a expressão, mas é esta mesmo que eu vou usar, confortável, vamos dizer, com a disponibilidade de leitos, né?
além do Hospital de Base em Rio Preto, para onde ainda se encontra aqui, a que distância leitos disponíveis, secretária? Bom, Rio Preto ele atendeu, né, mas depois ele já não tem mais condições de nos atender. Foi para Rio Preto, Barretos, né, e também para Grande São Paulo, tá? Osasco, foram pacientes transferidos para lá. Daqui para Osasco? Não só de Araraquara, mas da região como um todo, tá? Uhum. O Instituto que aferiu lá que nós tínhamos em Araraquara casos do Reino Unido e também da Amazônia, ontem disse ter feito um reestudo dos casos e excetuou o Reino Unido. É isso mesmo? Isso, foi excetuado o Reino Unido, porque a amostra, a quantidade de vírus era muito incipiente para se dizer qualquer coisa, entendeu? Então, ele foi descartado aqui a cepa do Reino Unido, mas, né, confirmada aqui a transmissão da cepa de Manaus, assim como a gente acredita que deve estar circulando em toda a região, né? Até porque vários casos é que nós, né, fomos pesquisar, né? Fomos atrás para saber o que estava ocorrendo, já que estava aumentando muito o número de casos, tá? Um reestudo feito excluiu aquilo que foi anunciado por esse mesmo instituto da USP na sexta, de que tínhamos também casos da cepa do Reino Unido, além da Amazônia. E aí ontem eles excluíram, dizendo, não, reexaminando aqui não tem do Reino Unido, mas eles mantiveram a afirmação de que aquela cepa da Amazônia, na quantidade de 16, né, secretária? Isso, em Araraquara, aqueles casos estão confirmados mesmo. Isso, agora, estão confirmados, né? A gente está com realmente confirmação da cepa circulando aqui. Não precisa ser especialista para dizer que se um mês essa cepa do Amazonas chegou em Araraquara, as cidades da região era questão de horas. Né? Sim, entender. De ter também, quero dizer. A gente acredita, ontem conversando com o pessoal de infectologista do HC de São Paulo, e também ela é representante da OPAS, né, a doutora Rô, ela acredita que a cepa está circulando no estado como um todo, né? É que alguns municípios a gente consegue, pelo menos, né, identificar, né? Então, hoje a gente tem notícias que já foi identificado em Campinas, né, em Jaú, em Araraquara, tá? E, então, como um todo, né? E aí, por conta disso, né, eles acreditam que a situação é crítica, né? Assim como no país, que eles acreditam que também está circulando no Espírito Santo e demais locais, né? Essa cepa. A cepa da Amazônia, segundo eu tenho ouvido, ela, entre os diferenciais, tem acometido crianças, por exemplo, que não era comum na cepa anterior. Isso se verifica entre os pacientes confirmados de Araraquara? Não, nós não temos casos aqui de crianças, tá? Nós não tivemos nenhum caso confirmado de criança, né? Nós temos de criança e nenhuma complicação, né, por conta dessas crianças, tá? Então, é a cepa do Reino Unido que atinge mais criança. É isso que a gente tem ouvido aí nas mídias, etc. e tal, né? Mas aqui nós não temos nenhuma criança internada. E quais foram os sintomas nesses pacientes que fizeram vocês desconfiarem de que a cepa da Amazônia, por exemplo, estava aí ao ponto de testar depois e de fato ter a confirmação? Não, os sintomas são os mesmos. É o agravamento muito rápido de pacientes mais jovens, né? E um aumento muito grande do número de positividade de casos, tá? Então, foi isso que nos levou, né? A gente viu, assim, uma evolução muito rápida dos pacientes, né? Que em poucas horas, inclusive, evoluindo para óbito, né? E também a faixa etária, a mudança do perfil na faixa etária. A faixa etária. E no número de casos, tá? Já se pode afirmar, como no caso da AIDS, quando do advento da AIDS, tinha um grupo de risco que eram homossexuais, depois o grupo de risco eram os que usavam drogas injetáveis, e depois o grupo de risco virou todo mundo. A essa altura, nesse caso, dá para afirmar que já não temos um grupo de risco unicamente? O grupo de risco, independente da faixa etária, é quem apresente qualquer comorbidade, né? Sempre que alguém tenha uma comorbidade associada, o risco é maior, né?
certo? Então, essa hoje é o que a gente tem trabalhado, que são pacientes com comorbidade. Já não mais dependente da faixa etária, tá? Pois é, inicialmente predominava a faixa mais de idosa, né? E agora a comorbidade continua sendo o grupo de risco em qualquer fase da vida, então, é isso? Isso, é isso. Então, jovens aí, ó. Não é mais isso aquela... também é para um alerta à população, população mais jovem, que não respeitava, né, nenhuma das regras, né? Nem de distanciamento social, nem de isolamento social, que é de ficar em casa, muitas vezes da utilização de máscara, né? Então, essa é a situação. Secretária Adalberto, nós temos informações que o governo do estado promete instalar 25 leitos para enfrentar a pandemia em Araraquara e região. A senhora tem informação se Matão será contemplada com leitos também? Não tenho informação de onde serão esses leitos. O que eu sei é que tem para essa semana 12 leitos na Santa Casa de São Carlos, tá? Eu não sei se esses leitos ele vai trazer para o EAB, entendeu? Né? Que é o Hospital Regional de Américo Brasilense, aonde mais ele está projetando esses leitos. Porque eu sei que são 12 leitos, são de São Carlos. Porque a notícia que eu recebi hoje de manhã é de que uma comitiva do governo viria para Araraquara agora de manhã confirmar esses novos leitos. E deu a entender com isso de que a sede desses novos leitos seria Araraquara. Mas a gente tem que ver a capacidade da onde tem diabetes, porque não é apenas espaço físico, né? E equipamento, é pessoal e principalmente rede de gás que suporta isso, né? A gente percebe que os mesmos hospitais, todos os grandes hospitais, têm uma grande dificuldade, porque é um perfil diferente do paciente, que consome um quantitativo muito grande, né, de gás, e que muitas vezes a rede, né, não suporta a pressão, né? A pressão desses gases e dessa utilização. Então, hoje, além de se ver pessoal e equipamento, a gente também tem que ver a rede de gás, que é o que a gente teve que trocar a nossa usina no hospital de campanha por conta disso. Eu sempre fico desconfiado com esse tipo de notícia, porque assim, o governo do estado, como está lá na notícia, uma comitiva vem a Araraquara para anunciar que vai destinar. A urgência é tão grande que não precisava vir comitiva, né? Então eu fico com o pé atrás, será que vem mesmo, né? Porque está parecendo muito mais um ato político do que verdadeiramente de emergencial, né? Agora vem comitiva para anunciar, quer dizer, é tão urgente que se tem essa disponibilidade o governo quer mesmo, manda primeiro, já manda logo, depois vem fazer discurso. Desculpa, isso é puramente da minha cabeça aqui. Secretário, muito obrigado por sua gentileza aí, muito, como é que eu diria aqui, muita paciência, muita resiliência, é o que a gente espera que vocês tenham, porque a tarefa é longa e desgastante, certamente, e precisa sempre de muito juízo, muita cabeça no lugar, muita competência também. Eu espero que vocês tenham isso em abundância aí, porque a população, nesse caso não só de Araraquara, mas por extensão toda a região, sempre essas populações vão precisar muito disso também dos governantes, né? E administradores. Muito obrigado a senhora e um bom dia. Muito obrigada pela oportunidade e tenham todos um bom dia.